Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a Miriam Nascimento, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói e venho compartilhar com vocês mais uma reflexão a convite dessa casa que nos acolhe nesse momento de tantos desafios. Mas antes, nós vamos fazer a nossa página inicial e a nossa prece para já nos conectarmos ao nosso momento. E a página de hoje é do livro Encontro Marcado, ditada pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 55, que vai falar também por nós. Ele aborda o tema autoexame e diz assim: é sempre muito fácil encastelar-nos na mágoa contra aqueles que interpretamos como sendo nossos ofensores, porque os melindres pessoais dispõem de capas multiformes para acobertar-nos o egoísmo com supostas razões. Se estamos, porém, atentos à recomendação de Jesus, que nos solicita a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, é forçoso saber que alistar não apenas os males que partiram deles para nós, mas igualmente aqueles outros que partiram de nós para eles. Observar a gênese dos fatos que motivaram o desentendimento e positivar o tamanho de nossa participação na desarmonia em curso. Anotar as nossas vantagens e reconhecer honestamente se não estamos sendo os empreiteiros do arrasamento dos nossos opositores. Estudar-lhes com sinceridade as atitudes para conosco e verificar se a dureza do coração é mais insistente de nosso lado. Analisar o nosso modo de ser e, depois de profunda introspecção, concluir se estamos incorrendo em teimosia e violência, simplesmente para humilhá-los com demonstrações de pretensa superioridade. Pesquisar do nosso próprio caráter, se não seremos nós, em verdade, os turrões inveterados, incapazes de qualquer reconsideração de caminho, em vez de reorganização e da paz. Em nos referindo a qualquer assunto de antagonismo ou desafeto, tenhamos a precisa coragem de comparecer diante da nossa própria consciência, indagando de nós mesmos em que grau de culpa nos encontramos nas incompatibilidades de nós para com os outros, e orando pelos que nos perseguem ou caluniam, segundo os preceitos de Jesus. Oremos também por nós, a fim de que sejamos esclarecidos em nosso próprio favor, de maneira a não constituirmos na estrada alheia em pedra de tropeço ou em veículo do mal. E assim, meus irmãos, vamos agora unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e sabedoria, que nos indica esse caminho na nossa jornada terrena, o caminho do bem, da perseverança, da busca do eu interior para a nossa transformação moral. Agradecemos, Pai, por mais esse instante, pela oportunidade de ainda encarnados estarmos aqui estudando essa doutrina tão esclarecedora e consoladora, que possamos nesses instantes refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas relações e sobre os ensinamentos do Mestre amado. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta. E nele, logo no prefácio,
ele traz uma mensagem do Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi. Ele, no Arun, narra que quando pequeno, desde pequeno, sofria com o preconceito. E aquela violência do racismo, né, do preconceito que ele e a família sofriam, o deixavam muito indignado. E um desses acessos de indignação, a família então resolve enviá-lo para a casa do avô, para que eles pudessem conversar, para que ele pudesse entender melhor o processo que ele estava vivenciando. Então o avô explicou a ele que a violência ela é vivenciada através de um ciclo, que violência gera violência. Mas ele não conseguia entender como, mediante a uma injustiça, mediante a uma humilhação, não poder se defender, não poder devolver aquela indignação através de uma atitude que dissesse ao outro: olha, você está me humilhando, né? Eu não aceito esse tipo de violência. E então o Gandhi começou a explicar para ele que não era possível defender a violência com violência, que na medida em que nós também identificamos que a violência traz para nós um desequilíbrio e que ao mesmo tempo utilizamos essa mesma ferramenta para poder nos defendermos, que era preciso encontrarmos dentro de nós aquele elemento que também é violento. Então ele dizia que todos nós somos violentos. E Arun Gandhi ficou assim um pouco intrigado, porque no entendimento dele ele não era violento, ainda mais comparado àquelas pessoas que humilhavam. Então Gandhi propõe a ele que ele faça uma árvore genealógica da violência, como se faz a árvore genealógica das famílias. E que a cada dia que ele observasse, fizesse a sua análise no final do dia, das suas ações, do seu aprendizado, que ele anotasse naquela árvore qualquer tipo de violência. E que ele dizia que existiam 2 tipos de violência: a violência passiva e a violência ativa. A violência passiva, aquela que é silenciosa, mas a violência ativa que mais nós conhecemos, né? Aquela que nos atinge fisicamente. Então ele, ao passar dos dias, começou a notar. E ele percebeu, ao final de um longo tempo, que a árvore dele estava cheia de violências passivas. Ele não era capaz de bater em ninguém, de agredir ninguém com as suas próprias mãos. Mas ele com certeza era capaz de cometer atos violentos de forma passiva. E aí Gandhi então explicou para ele que normalmente o acúmulo dessas violências passivas resultariam algum dia em uma violência ativa. E que era realmente para a gente começar a repensar, né, nessa forma como nós resolvemos os nossos conflitos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai falar sobre esse tema, ele vai trazer exatamente esse título: Embainha tua espada. Ele vai dizer que nós muitas vezes questionamos a posição dos líderes mundiais, aqueles homens que muitas vezes se utilizam da guerra, da ferramenta do conflito para defender os seus interesses. Que ao longo do tempo o homem sempre utilizou essa ferramenta, né? Dizimando vidas, destruindo famílias, destruindo cidades. E em troca de quê? Mas ele chama a atenção que, assim como nós observamos essa violência que é cometida, também é preciso que observemos a violência, da forma como nós nos comunicamos, na forma como nós também lidamos com o outro, com os nossos semelhantes, que a nossa forma de administrar muitas vezes um conflito também é com violência, né? Então ele vai falar, ocorre o mesmo conosco, né? Dentro de nós, quando abrimos luta contra os nossos semelhantes, é o que ele fala. E aí, a partir disso, nós vamos lembrar da narrativa de Amélia Rodrigues, no livro Final dos Tempos, em que ela traz justamente essa passagem de Jesus,
E a gente se coloca muito no lugar de Pedro, né? Quando Jesus está ali para ser anunciado, ser preso, Judas, né, que havia feito todo um acordo para que Jesus pudesse ser entregue, acreditando que Jesus se salvaria daquela situação e provaria às autoridades o seu poder e assim os convenceria a deixar que ele também fizesse parte, né, de toda aquele poderio e ajudasse o povo de uma forma, em uma posição mais privilegiada. Naquele momento em que, logo após a ceia, aquela última ceia, ele vai ao Monte das Oliveiras para orar. E ali então chega um soldado, Malco. Malco era um jovem muito ambicioso, né, seguidor de Caifás, e que se orgulhava muito de ser um grande perseguidor. Então ele foi ali junto a Jesus para inquirir, né, para poder saber: quem és tu? Né? Eu procuro Jesus. Quem és? E Jesus fala: sou eu. E naquele instante ele começa, né, a perguntar um pouco mais para confirmar se era Jesus mesmo, e há uma grande confusão, os discípulos despertam e há uma gritaria, e então chega Pedro. Pedro se sente extremamente ofendido, extremamente raivoso, há um sentimento de raiva, de cólera. E ele então corta a orelha daquele soldado. Nós recordamos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse tema, existe a cólera, né? Existem duas mensagens, duas instruções dos Espíritos, e a primeira é de um Espírito protetor. Ele diz que a cólera está muito ligada ao orgulho, à nossa sensação, à ideia de que nós achamos muitas vezes que somos superiores ao outro, né? Somos arrogantes. Então ele diz que se pudéssemos olhar no espelho, no momento que nós estamos dominados pela cólera, que nós nos assustaríamos e que teríamos até vergonha, porque seria ridículo. E muitas vezes atiramos objetos inanimados, quebramos, batemos porta, né? Nos deixamos tomar por essa fúria. E o mais interessante é que Jesus, nesse momento, ele vai dizer, né? Ele vai socorrer aquele homem, porque a orelha havia ali um sangramento, então ele cicatriza aquela ferida, né? E ele vai dizer: embainha a tua espada, Pedro, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nesse instante, Jesus ensina, até nesse momento difícil, né? Jesus ensina que é preciso olhar para dentro de si mesmo, que o maior combate, como diz a própria Amélia Rodrigues, está dentro de nós mesmos. Aquilo que foi feito, que nos deixou irritado, que nos deixou totalmente fora do nosso eixo de equilíbrio, é isso que precisa ser trabalhado, é esse autoexame que Emmanuel fala, né, na mensagem inicial, que é preciso que a gente perceba, identifique dentro de nós aquilo que desperta esse desequilíbrio. Porque o outro, na verdade, ele é um veículo, ele é muitas vezes o portador da situação, mas ele não é o responsável pela nossa irritação. Nós somos responsáveis pelo que pensamos e pelo que sentimos. A doutrina espírita, nesse sentido, ela é muito clara, né? Ela nos mostra a nossa autonomia, o quanto que nós temos a capacidade tanto de progredir, de nos reestruturarmos, de nos regenerarmos, mas que é preciso que assumamos a responsabilidade das nossas ações. Que na medida em que abandonamos a ignorância, o véu da ignorância, que a gente assuma a responsabilidade, né? E pare de terceirizar, de culpar o outro pela cólera que sentimos. Se encontra eco em nós algum tipo de atitude, é porque ainda algo precisa ser compreendido, né? Algo precisa ser trabalhado dentro de nós. O desequilíbrio, ora, alguém pode nos dar um empurrão, né? E nós perdemos o equilíbrio, mas cair e como cair depende de nós, né? Da nossa estabilidade,
da forma como nós caímos, da calma que temos ao enfrentar os problemas e os conflitos. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai falar dessa guerra, né, que foi sempre o terror das nações, mas que ao longo do tempo nunca resolveram problemas. Sempre existem os mesmos problemas. Então, para nós também, como cristãos, né, embainhar a nossa espada é um grande desafio, especialmente nos dias de hoje, em que nós temos a rapidez, né, da comunicação, trazendo tantas notícias que nos deixam muitas vezes envergonhados, indignados e ao mesmo tempo. É interessante que a Amélia Rodrigues, ela trabalha dois sentimentos dentro dessa história de Jesus, né? Ela vai falar da raiva de Pedro, quando Pedro toma então a forma da violência. Ele se sentiu violentado e devolveu aquela violência, porque ele defendia Jesus, né, de todas as formas, e ele então devolve com a violência, trabalhado em cima da raiva. Mas ela conta o desdobramento dessa história, que é muito interessante. E é justamente, muitas vezes, esse desdobramento que acontece conosco, porque é um acúmulo, né, de sentimentos. Como disse ali o Gandhi para o neto, a nossa árvore genealógica muitas vezes está cheia de violências passivas. E nós, às vezes, não entendemos porque nós explodimos ou porque o outro comete certos atos de violência. A compreensão. Kardec sempre vai falar, né, que todo efeito tem uma causa. Então, nós, muitas vezes, vamos julgar o efeito, mas não estamos analisando as causas. Então, assim como em nós é possível que tenham causas que nos levem a agir de algumas maneiras, assim também para com o outro. Né? Que muitas vezes vamos falar, mas que coisa horrível, que homem terrível, que pessoa horrível, que ato que essa mulher cometeu contra um filho, né? Muitas vezes de abandoná-lo numa lixeira, de fazer, mas como assim? Né? E nós ficamos realmente sem entender, mas o que está por trás daquela violência? Nada justifica o erro, né? Mas é possível que nós compreendamos. Então o erro, ele vai ter que ser reparado de qualquer forma. Mas nós podemos compreender. Jesus sabia onde daria aquela escolha que Pedro fez. Pedro padeceu, né, muita violência após o retorno de Jesus na pátria espiritual. Pedro foi um dos grandes, um líder, né, dentro daquele momento de divulgação da Boa Nova, da propagação, e sofreu muito, até foi perseguido até a morte, ser crucificado também. E ele, nesse momento que a Amélia Rodrigues traz, né, essa passagem do desdobramento que nós havíamos falado, em que Malco, como ele, Jesus cicatriza a orelha, mas ele não retorna com a orelha, segundo alguns relatos históricos, né? Ele fica reconhecido naquela localidade da Palestina, identificado como um delituoso, porque aquele que tinha a orelha cortada roubava. E apesar dele não ter roubado, ele era identificado, estereotipado com aquela, por conta da orelha cortada. Então ele teve que ir para Roma, né? Ele fugiu para Roma, e lá ele continuou perseguindo cristãos, se aliando a autoridades, né? Cumprindo esse papel de perseguidor. Até que em um momento ele reencontra Pedro. Ele reconhece Pedro quando Pedro é preso, e ele então automaticamente toma frente. E então vem o segundo sentimento que a Amélia Rodrigues traz, né? O ressentimento. Ressentir, sentir novamente, porque ele ficou em um estado de cólera muito grande também, de raiva por ter tido a orelha cortada, né? Então, naquele momento, daquele momento até o momento que ele reencontrou Pedro, ele guardou um ressentimento, ele ficou ressentindo aquela mesma situação, né? E alimentando. E aquilo ali
foi, apesar de Jesus ter ajudado a ele, né, a cicatrizar ali, ele guardou uma grande mágoa de Pedro. Então, quando ele reconhece Pedro, aí ele falou: agora é o momento da vingança, né? É o momento de fazer justiça, justiça com as próprias mãos. Só que Pedro, quando também o reconhece, vem todo aquele momento na sua mente. E ele então se entristece, se envergonha, justamente por ter cometido aquela bobagem, aquele erro, né? Por ter se permitido deixar com que a raiva, com que a cólera o fizesse duelar, que aliás é um outro item, um outro tema abordado também no Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo, né? Hoje nós talvez não tenhamos mais esse duelo como era antigamente, mas temos duelos de várias formas, né? Duelos verbais, duelos de emoções, e que também terão os seus dias contados a partir do momento que nós observarmos que esse tipo de metodologia não só alimenta o conflito, né? Não soluciona o conflito, e tem muito a ver realmente com o orgulho ferido. É isso que os espíritos orientam na codificação, né? Para que a gente observe o orgulho como um grande caos, né? Uma grande ferida, um grande entrave para o nosso caminhar. Bem, Malcolm, com todo aquele ódio, né, que veio quando ele reconheceu Pedro, que ele foi de encontro a Pedro, Pedro, com todo aquele sentimento que novamente ele fez aquela lembrança do seu erro, ele se ajoelha perante Malcolm e ele pede perdão, né? Só que naquele momento, aquele grupo, né, que perseguia, que estava perseguindo Pedro, que havia prendido Pedro, quando vê Malcolm, Pedro ajoelhado perante Malcolm, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues, o que ele faz? O que eles fazem? Eles imaginam, se esse homem, o Pedro, está ajoelhado mediante a Malcolm, significa que Malcolm é superior a ele, né? Então ele é tão perigoso ou até mais do que o próprio Pedro. Vamos prendê-lo. E assim foi. Malcolm foi preso também e foi levado à crucificação, né? E aos gritos, aos prantos, dizendo que ele era inocente, que não tinha nada a ver. Imagina que situação, né, gente? Porque além dele ter tido a orelha cortada, a vida totalmente modificada a partir dali, apesar de que os caminhos que ele escolheu de perseguição de violência, só poderia no ciclo voltar à violência. Então, naquele instante, era o entendimento da mensagem de Jesus, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Volta o processo, né? E aí ele vai então ser crucificado e desencarna também, junto com Pedro, em uma situação de extremo desequilíbrio, de extremo ressentimento, de extremo ódio. E aí, Emmanuel vai falar de que é necessário que a gente, durante muito tempo, enquanto optamos por essa metodologia, que a gente precisa de muito tempo para poder reparar, para poder expiar esse desequilíbrio. Que a gente possa, né, ele vai falar que a gente vai atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir esses erros, para fazer esses ajustes, né? E aí, a palavra de Jesus, quando fala em bainha tua espada, pode parecer em algum momento alguma coisa relativa à passividade, ser passivo, mas eu não vou fazer nada, né? Então há uma grande diferença entre ser passivo e ser pacífico. Jesus nos ensinou a sermos pacíficos, a sermos fortes, a sermos decididos, nos posicionarmos, mas sermos justos e não justiceiros. Porque o justo, ele vai sempre esclarecer, e o justiceiro vai fazer escândalo. Ele não necessariamente, nas suas observações, ele vai trazer esclarecimento. Ora, se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, não faltam exemplos.
Nós estamos vivendo um momento extremamente conturbado, mesmo em momento de dor, de sofrimento, onde essa pandemia está trazendo profundas reflexões, ainda assim estamos duelando, ainda assim estamos desdenhando, trabalhando a indiferença, né, mediante as dores, a falta de empatia, tentando gritar como se a nossa dor fosse mais forte, mais importante que o do outro. E esse momento vem mostrar que, apesar de todas as dificuldades, é necessário que a gente pare para avaliar se a forma como nós utilizamos a nossa mente, né, o nosso sentimento para combater aquilo que a gente acha que está errado, se isso realmente está sendo eficiente, né? É preciso que a gente pare para analisar. Como Sócrates falava das peneiras, né? As 3 peneiras de Sócrates. Se algo chega até você, é preciso que você analise. Você não pode passar adiante, você não pode criar uma fake news. Se você não criou, você não pode passar essa fake news à frente sem nenhum tipo de critério, né? É preciso que você saiba se aquilo que você recebeu e você deseja passar à frente, antes que seja verdade. Passar na peneira da verdade, depois passar na peneira da bondade. Isso é bom? Ou é bom só para mim? É bom para o outro? Vai fazer bem ao outro? E depois a última peneira, que é a peneira da utilidade. Naquele momento, isso vai ser útil? Então, hoje, nas redes sociais, nos relacionamentos, a polaridade que se criou dentro do nosso próprio país, né? Onde nós abandonamos o problema para falar das pessoas. Nós não estamos mais interessados em discutir os problemas, estamos preocupados em difamar as pessoas, em denegrir as pessoas, né? E esquecemos, o problema fica lá, do lado. Me recordo de uma situação que aconteceu aqui no nosso país, de violência, de vandalismo, numa época um pouco depois das eleições, né? E haviam queimado uma escola indígena. Não se sabia a autoria, mas algumas pessoas já faziam acusações sem provas. E a escola, que já tinha sido construída com muita dificuldade, era um único, né, meio ali de acolher aquela comunidade, onde também, além da instrução, também se desenvolviam muitas atividades a nível de ser integral, né? Então ali se tinha atividade física, a reflexão moral, a questão instrutiva e a própria alimentação, o suporte, né, para as famílias ribeirinhas. Então, naquela destruição da escola, as pessoas ficavam discutindo quem era o culpado, por que fez aquilo. Aí quem era acusado dizia, não, mas isso é invenção, né? Não foi, porque não se tinha provas. E ninguém isso foi uma postagem que eu vi, eu fico vendo os comentários, ninguém questionou, né, a situação. E agora, como vão ficar essas famílias sem a escola? Ao invés daquele grupo tão inteligente, tão sagaz, unir o seu pensamento, unir as forças, unir os seus talentos, as suas capacidades, né, as suas potencialidades, para então falar, poxa, o que podemos fazer para ajudar? Porque as autoridades, as responsáveis pela investigação, pela punição, elas teriam que cumprir o seu papel. Mas qual é o nosso papel? Né? O nosso papel enquanto cidadão, o nosso papel enquanto ser consciente, especialmente aqueles como nós estudamos a doutrina espírita, nos simpatizamos com a doutrina espírita, que temos a reflexão sobre a vida futura trazida por Jesus, né? De uma forma mais profunda, de uma forma mais latente, nos mostrando a responsabilidade da reencarnação, do papel que todos nós temos na construção de um mundo melhor, num mundo em que nós, a cada vez mais,
temos a oportunidade de aprender. Cuidar do mundo é também oferecer essa oportunidade para outros espíritos aprenderem. E aí, cadê que ninguém cuidou da escola? Ninguém pensou nas famílias, porque ficaram duelando quem tinha razão, que era o dono da verdade. A espada saiu da bainha e saíram cortando orelhas, e ali a dor continuava. Então, muitos de nós vamos nos deparar muitas vezes nos nossos relacionamentos familiares, né, com essas questões, em que nós vamos apontar o erro do outro, em que nós vamos culpar o outro pela nossa infelicidade, em que realmente, muitas vezes, as pessoas com quem convivemos realmente estão proporcionando certos incômodos, tendo atitudes que realmente não são condizentes, não são respeitosas, às vezes até cometendo violências. A época da pandemia despertou o maior número de violência doméstica. E o que justifica estar em casa, o estresse de estar preso em casa, justifica a violência? Então é preciso refletir, né, nessa mensagem que Jesus deixou para nós. É uma mensagem eterna, né? E a Amélia Rodrigues, ela vai falar no finalzinho, né? Quando ela comenta, né, dessa advertência a Pedro, que ele embainha a tua espada, porque quem com ferro fere será ferido, como já falamos. Ela vai falar desse processo, né, de se Pedro deixou naquele momento o sentimento de compaixão em relação ao Malco, que ele poderia ter oferecido e não ofereceu, né? E que agora Malco também poderia ter oferecido a Pedro naquele momento da crucificação e também não ofereceu, os dois pereceram. Apesar de Pedro já ter um pouco mais de consciência, de já ter se arrependido, ele também teria que reparar. Não é apenas, né, possível que passemos do momento de errado para certo só com arrependimento. É preciso a reparação. E quantas vezes a gente perde a oportunidade, né, de seguir em paz. A consciência tranquila é um dos itens citados no Livro dos Espíritos como a felicidade relativa na Terra, né? Posse necessária, consciência tranquila e fé no futuro. Então é preciso que a gente reveja. Recentemente tivemos um movimento, a questão racial sendo trazida à tona novamente por mais um evento de violência, em que existe ali muita violência passiva, e também muita violência ativa, infelizmente. E para muitos isso é só mais um caso, mas para outros gera uma indignação, e para outros, além da indignação, gera a espada fora da bainha. Então, muitas vezes vamos nos perguntar: ora, será que se compara a violência de matar um ser humano à violência de depredar um patrimônio, né, na manifestação? Será que um é violência e o outro não? Será que um justifica o outro? Precisamos pensar, né, até que ponto vale a pena investirmos nisso, né? Investirmos nessa tomada de decisões que sempre revela para nós, né, a questão do julgamento. Jesus fala que para que a gente não julgue para não sermos julgados, né? Que na medida que a gente medir o outro, a gente também vai ser medido. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é para que a gente, nesse momento em que o mundo está sendo convidado a respirar, a parar, para pensar de uma forma diferente, a gente se pergunte até quando? Até quando vamos desenhar na nossa árvore genealógica, assinalar a violência? Primeiro é preciso que a gente reconheça que todos somos violentos, de alguma forma. Mas como eu me posicionar, né, mediante uma indignação? Então eu não posso falar nada, não posso fazer nada? Aí,
tem uma dica no Evangelho segundo o Espiritismo maravilhosa, recomendo. É imprimir e colocar na geladeira, porque realmente faz toda a diferença. Aliás, o Evangelho, ele não é só consolador, ele é preventivo, porque ele nos faz pensar muito antes até do problema acontecer. Quando o problema acontece, nós já temos ali a prevenção. São Luís, ele traz algumas reflexões em relação a isso. Porque Kardec vai perguntar se é permitido repreender os outros. Ora, eu estou vendo uma injustiça, estou vendo que um determinado líder, que um determinado pessoa na minha família, que uma determinada pessoa na sociedade, que alguém está fazendo algo e eu não posso me calar. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? E ele pergunta, eu posso? Eu sabendo que eu sou errado, eu posso também corrigir o erro do outro? Eu posso dizer que o outro está errado? E o São Luís vai dizer que naturalmente nós, quando estamos errados, apontar o erro do outro, como aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, né? Jesus não só salva aquela mulher, ele salva os outros, porque ele faz pensar. Vamos parar para pensar, vamos raciocinar, né? A lei o permitia que aqueles homens apedrejassem, mas eles tinham a opção de fazer diferente, de tomar uma decisão diferente, de usar uma metodologia diferente, de avaliar a si mesmo, né? Então, nesse instante, São Luís vai dizer que realmente a gente, com a condição que a gente tem, ficar apontando o erro do outro, tem que ser com muita cautela, tem que ser com muito bom senso. A gente tem que avaliar se realmente a gente está em condições de fazer isso. Qual é a utilidade disso, né? E depois Kardec vai falando, não, mas se aquele mal só faz aquela própria pessoa, eu posso ficar contando para todo mundo? Aí ele diz, não, olha, o ideal é que se aquele mal faz, aquilo que a pessoa está fazendo só está fazendo mal a ela, por que você vai ficar compartilhando com todo mundo? É para humilhar? É o orgulho, né? É o prazer de ver o outro sofrendo. Por isso Jesus vai falar que perdoar os nossos inimigos não é estar de braços dados com eles, mas é não desejar mal a eles. E infelizmente, né, meus amigos, nós ainda sentimos um certo prazer, um certo gostinho de ver o outro sofrer. Principalmente quando aquele que nos faz sofrer, que nos ofendeu, que nos caluniou, quando ele se dá mal, quando alguma coisa errada acontece com ele, a gente sente assim um certo prazer de ver ele sofrer. Tá vendo? Bem feito. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a nossa fala é um pouco ainda de orgulho. E aí São Luís, ele vai explicar que o mais importante disso tudo é a intenção, é a nossa intenção. Porque aí Kardec vai falar, tá bom, então eu não vou falar daquela pessoa que está lá errando, eu posso falar, se eu sou amiga daquela pessoa, dar um toque para aquela pessoa, falar o mal que ela está fazendo. Mas e quando o mal que ela faz está prejudicando todo mundo? Eu não vou fazer nada? E aí São Luís vai dizer que realmente nós não podemos ser cúmplices, nós não podemos nos calar mediante uma injustiça. Eu prefiro que um caia a que muitos sejam prejudicados. Mas ora, como fazer isso? É o que São Luís vai dizer. Depende da intenção. Se a sua intenção é menosprezar, é desvalorizar, é humilhar o outro, é sair espalhando por aí, né? Difamando o outro ou até mesmo contando o que a pessoa fez, mas com a intenção de denigrir a sua imagem. Essa intenção nos faz ficar igual, a sermos iguais a nível de violência. Aquela violência que a gente está dizendo que o outro está cometendo, a gente também está cometendo. Só que de uma forma mais sutil, mais disfarçada, né? Ai, gente, como é difícil isso. Mas São Luís, ele não abre mão, não. Ele vai falar, olha, é preciso que a gente reveja qual é a nossa intenção. Então, na hora de falar, parar para pensar. Isso vai ser bom? Isso vai ser útil? O que eu estou passando à frente, isso é verdadeiro? Isso vai ser realmente... vai motivar mais raiva, mais cólera, ou vai despertar nas pessoas um senso de responsabilidade, colaboração,
ou vai simplesmente ser um desabafo meu? Né? A gente vê muito isso nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas colocam: olha, estou passando a foto para ninguém esquecer, vamos deixar essa pessoa ficar conhecida, vamos colocar e tal. Qual é a verdadeira intenção? É fazer com que aquela pessoa realmente seja encontrada para que ela possa ser punida e pagar pelos seus erros, ou é humilhá-la, né? Que o nosso orgulho possa dizer: olha, eu fiz parte desse projeto de humilhação social, né? Então, o que há dentro de nós é o mal que precisa ser combatido. Antes de tudo, dentro de nós é o maior mal, é aquele que está dentro de nós. Que a gente não compactue mais com essa violência. Nós somos responsáveis também por provocar naquele que muitas vezes já está deprimido, já está entristecido, já está desanimado, muitas vezes com uma notícia, um sentimento ainda pior. É a opção dele sentir isso, mas nós colaboramos, né? Muitas vezes. Eu me recordo uma vez de uma companheira que passou por uma situação, um posto de gasolina, e que ela notou que tinha sido enganada, né? Fingiram que botaram o combustível e não colocaram. E aí então ela se indignou, falou lá no posto, aquela coisa toda, fotografou, filmou, botou na rede social. E a maioria dos comentários eram: isso mesmo, bota para humilhar, processa, né? E começou aquele xingamento todo. E a gente não via, né, efetivamente nada acontecendo de proativo, né? Qual é o movimento assertivo para que aquilo não aconteça mais? Então, está indicando, dizendo que aquele posto ali não é mais seguro, mas a gente ali despertou muito mais cólera, muito mais raiva, desesperança, do que proatividade. Então, se procurar um órgão responsável por regulamentar, né, por regular aquela situação, e aí sim, se alguém procurar, que indicar, olha, evite aquele posto de gasolina, né, e fazer a pessoa refletir, mas muitas vezes nos deixamos levar, né, por esse ato de indignação, mas que a ação em si é pouquíssimo eficaz. Ela traz muito mais distúrbio, porque a cólera cega, né? Dizem os espíritos, a cólera cega. Quando a gente está colérico, a gente não pensa. Fazemos péssimas decisões quando estamos nervosos, ansiosos. Diga-se, Pedro, com raiva, tomou uma péssima decisão. Então é preciso se acalmar, né? É preciso se utilizar da prece como ferramenta para que a gente possa ter a inspiração dos bons espíritos, porque assim também nos conectamos a espíritos que se identificam com esse sentimento, que muitas vezes vão nos influenciar sim, para que a gente possa não sair desse ciclo vicioso da violência. Então, que nós possamos, meus irmãos, parar para cuidar do nosso coração. A saúde física é importante, a saúde mental e a saúde emocional, né? Nesse período em que estamos de isolamento, muitos desafios, muitos de nós estamos apreensivos, ansiosos, mas a certeza do amanhã está na nossa fé raciocinada. Então, que a gente possa cada vez mais buscar aonde é que eu posso deixar sólida essa minha fé, né? Acreditar simplesmente não, mas é entender, compreender. E que quando chegar alguma ofensa, algo que me faça coçar a mão ali para pegar a minha espada, que a gente possa pensar, embainhar a espada. E a partir disso, nós vamos ver que com muito esforço, nem espada nós carregaremos mais. A gente nem vai lembrar mais. O próprio Gandhi dizia: é melhor não se ofender para não ter que perdoar, porque a dificuldade que a gente tem para perdoar é muito grande. E na medida que nós compreendemos, nós não estamos de acordo com o erro. Eu não estou sendo conivente com o erro, eu apenas estou entendendo que aquela atitude é um efeito e que tem uma causa.
O maior beneficiário quando nós optamos pela compreensão somos nós mesmos. Porque o equilíbrio e a paz chegam para nós, chegam nos nossos corações. No Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre a questão da verdadeira caridade. Que oportunidade maravilhosa é essa encarnação de exercitar a caridade, a verdadeira caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. Até que ponto a vantagem de nos sentirmos superiores ao outro, a quem humilhamos, a quem achamos ali estar defendendo a nossa honra, isso é coisa do passado, meus irmãos. Nós não precisamos mais de tanto brilho, né? de tanto lustre no nosso ego. É preciso abraçar a causa do Cristo. É preciso aceitar o seu conselho de seguir adiante, reconhecendo na nossa fala, no nosso pensamento, até mesmo no cotidiano, nas piadas do dia a dia, em que carregam preconceitos seculares. E nós propagamos e achamos tão engraçado rir da desgraça alheia. E em cada gesto, em cada algo que consumimos, carrega violência. Hoje nós estamos repensando, nessa pandemia, estamos sem ir ao shopping, estamos repensando em que comprar, como consumir. O fruto de muitos produtos que consumimos podem estar ali incutidos muitos tipos de violência. A forma como nós nos relacionamos com a natureza, reclamamos da devastação da Amazônia, mas aonde moramos nesse momento, um dia também tinha uma floresta. E aqui habitamos e já somos endividados, porque nós não arrancamos as árvores, mas habitamos em um lugar em que alguém antes de nós arrancou. Então, fazemos parte desse grande projeto divino de reconstrução, de reparação, pela paz, pelo amor, o amor incondicional, que não contabiliza prejuízos, que não fica ali alimentando a raiva, o remorso, o ressentimento. Não nos paralisamos, quando optamos, muitas vezes, por cortar a relação com o outro, porque naquele momento entendemos que não é possível conviver. Muitas vezes é difícil mesmo. Por isso, realmente, Jesus vai dizer que o melhor sentimento é o sentimento de não desejar o mal, mas que o nosso próximo passo seja realmente o da compreensão e do perdão. E nós chegaremos lá com certeza, É o nosso desafio, nos preparamos para isso. Essa existência é a melhor experiência que nós temos para aprender com tudo isso. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje, desejando muita paz, muita esperança, que possamos encontrar no exemplo de Jesus e daqueles que já passaram pelo nosso planeta, mostrando a importância de gerar a paz através de novas escolhas, de sermos pacíficos e não mais passivos, porque a violência também nos faz, muitas vezes, nos tornarmos pacíficos, porque de nada produtivo faz. Muita paz, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, neste encerramento, agradecendo por essa oportunidade, por esse encontro que enriquece os nossos corações. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, por todos os países que ainda se encontram em conflitos, em guerras, por todas as famílias que buscam a paz, que buscam o entendimento. Pedimos por esse momento, Senhor, que ele possa se transformar num investimento para a alma, que a nossa saúde possa ser recuperada não só fisicamente, mas que possamos entender
que é necessário amar. Agradecemos a alegria de estarmos reunidos nesse ambiente que traz fluidos maravilhosos que inundam o nosso lar, que fluidificam as nossas águas, mas que principalmente nos desperta, junto a essa doutrina tão consoladora, a importância de se reconhecer filhos de Deus, amados, queridos, e que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.